Atos 19. Atos 19 mostra que se você não for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai receber o Espírito Santo. E seu Espírito Santo diz ali em 1 Coríntios 12, 13, que você não é batizado no corpo de Cristo. É por um Espírito que somos batizados nesse corpo, na igreja de Cristo. Entramos na igreja. Através desse batismo do Espírito Santo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebesse vós já o Espírito Santo. Espírito Santo, desde que crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Eles não eram batizados com o Espírito Santo por causa do quê? Porque não era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, foi batizado pelo batismo de João, batismo de arrependimento. Mas agora estava aqui o batismo de justificação, de remissão de pecado, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo os 12 homens. Os 12 homens. Está vendo aqui? Então você vê que o Espírito Santo vem depois que a pessoa crê. Não é quando crê. Não é quando crê. O Espírito Santo é... O que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é o Consolador. Ele consola você. Quando entra em você, ele consola você. Né? Ele consola você. E o Espírito Santo também, ele é o... Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas depois Abraão teve que fazer um outro sinal, que era o sinal da circuncisão, mostrando que Deus tinha recebido a fé dele. A fé dele. E Deus, quando recebe a sua fé, te dá um sinal também, que é o batismo do Espírito Santo. Os adventistas falam que o selo de Deus é o sábado. Quem não guardar o sábado não está selado por Deus. Mentira, né, gente? Qual que é o selo de Deus? Quem sabe qual que é o selo de Deus que sela você? O que é um selo? Um selo numa carta quer dizer o quê? O destino ali, quer dizer que está selando aquilo para o destino dele. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você nunca mais se perde. É o que está em Efésios. Então, o selo de Deus, é o que é? É o batismo do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, fala isso. Vamos ver aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Fala assim, Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tendo nele crido, tá vendo então que a pessoa tem que crer? Tendo nele crido, foi dado a ele o quê? O selo do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é o que também? É adoção. O que é adoção? Quem sabe o que é adoção no Velho Testamento? Adoção, quando um filho nascia numa família, ele já era filho. Mas só que para ele, para o nome dele ter o mesmo poder do nome do pai dele no cheque, ele tinha que receber a adoção. O que era adoção? Adoção, o pai contratava um tutor, um mestre, um professor particular para o filho dele. E tinha que ser um bom professor. Para não mentir, para falar se o filho ia mal ou ruim. E quando o filho estava muito ruim na matéria, lá no ensinamento,
Ele chegava no dono do patrão e falava: sinto muito, senhor, mas seu filho está muito desobediente, ele não está estudando, não está aprendendo. O pai ficava triste com aquilo. Mas quando aquele rapaz, né, tinha boas notas e aprendia, o tutor ali, o professor, chegava todo feliz para o pai dele. Seu filho está indo muito bem na escola, ele está aprendendo tudo, né? Era a alegria dele. E quando chegava o tempo ali que realmente aquele rapaz estava completamente preparado já, tinha aprendido tudo, e o pai dele poderia confiar nele, então aquele rapaz era levado no tabernáculo e colocavam nele ali uma veste diferente, branca, e o pai dele dava para ele um anel. A partir daquele momento, o anel dele valia, né, um carimbo do pai dele. Não precisava mais o pai dele se preocupar. Era o filho dele agora que ia ficar com todo o trabalho, a autoridade ali, a responsabilidade da casa. Porque era um rapaz que realmente podia confiar nele. E o Espírito Santo é isso, né? Jesus também recebeu essa adoção lá no Monte da Transfiguração, né? Quando subiram aquele monte ali com João, Pedro e Tiago, e vieram também três do céu, que foi Deus, Moisés e Elias ali conversando ali. E naquele momento tão emocionante, Pedro falou: façamos aqui 3 tabernáculos, né? Já queria fazer denominações. O ser humano é assim, quando vê o poder de Deus, quer fazer denominações. Mas de repente uma voz veio lá do céu, Deus falou: não, este é meu filho amado, a ele ouvi. Né? E as vestes de Jesus se transpareceu, né? Mudou ali o monte da transfiguração, se transfigurou, uma vestes branca em Jesus, né? Recebendo adoção. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, gente, não escuta mais doutores, pastores, teólogos, mas escute a palavra, né? A ele ouvi, ele é a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, não era uma outra pessoa, não. A palavra era Deus, a palavra é Deus, por isso que 1 João 7,5, ou 1 João 5,7, melhor dizendo, fala o quê? 3 testificam no céu, o sangue, a água e o Espírito. Esses 3 concordam num. Mas no céu, 3 testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Esses 3 são um. Eles não concordam, ou eles não formam um, não. Eles são um. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai, porque são a mesma pessoa. São apenas 3 títulos, 3 títulos. Como o Mombrana fala isso na mensagem. Na mensagem Dores de Parto, o Mombrana nos fala sobre isso, né? Sobre essa coisa tão maravilhosa que é a 44, o Mombrana fala sobre isso. O nascimento natural tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas no natural são tipos da espiritual. E nós verificamos, se olhamos aqui fora no chão e vemos uma árvore na terra crescendo, está se esforçando para viver. Isto serve para mostrar que há uma árvore em algum lugar que não morre, porque ela está clamando alguma coisa. Nós encontramos pessoas, não importa quão idosas, quão enfermas, em que condição elas estão clamando para viver, porque isso mostra que há uma vida em algum lugar onde nós vivemos para sempre. Note quão perfeito é. Agora, em 1 João 5,7, creio que é, se não estou enganado, isso diz: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 3 são os que testificam na terra, que são a água, o sangue e o Espírito, e eles concordam num. Agora, note, os primeiros 3 são um, os segundos 3 são terrenos, os quais concordam num. Não se pode ter o Pai sem o Filho, não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, porém pode-se ter a água sem o sangue, e o sangue sem o Espírito. Eu penso, através de nossas eras, provou isto, que isto é a verdade, verdadeiro. Água, sangue e Espírito. Justificação, Lutero. Santificação, Wesley. O batismo do Espírito Santo. Isso tipifica, antitipo, qual se tira do natural, do nascimento natural. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa dar à luz para nascimento, a primeira coisa que acontece
a ruptura da água, a bolsa d'água. Um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue. Então vem a vida, água, sangue e espírito. E isso constitui o nascimento natural, normal. E assim é no campo espiritual. É água, justificação pela fé. Crendo em Deus, recebendo-o como seu salvador pessoal. E sendo batizado. Segundo a santificação do Espírito, em que Deus limpa o Espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo. Então o Espírito Santo entra e dá de novo o novo nascimento e enche esse vaso santificado. Por exemplo, assim agora que eu lhe disse, o que você não crê, ponha de lado, então, coma a torta. Note agora, um copo está caído lá no galinheiro. Você simplesmente não apanha isso e põe em sua mesa e o enche de água ou leite. Não, ao apanhá-lo é justificação. Limpar é santificação, porque a palavra grega santificar é uma palavra composta, que significa limpo e separado para serviço. Não em serviço, para serviço. Então quando você o enche, ele é posto em serviço, entendeu? Desculpe isto agora, não para ferir. Aí é onde vocês peregrinos da santidade, nazarenos, falharam em caminhar até o Pentecostes. Vocês foram limpos pela santificação. Porém, quando estavam prontos para se pôr em serviço pelos dons de falar em línguas e outras coisas, vocês rejeitaram isto, caíram de novo no galinheiro. Estão vendo agora isto? Isso é o que acontece. Isso sempre faz isso, né? Voltar ao galinheiro novamente, porque era a hora de receber o Espírito Santo e eles falaram, não, nós não queremos, nós já temos. Já temos o Espírito Santo, não precisamos de dom, não precisamos de nada, mas Coríntios fala dos dons. Como que a pessoa pode falar que não precisa de dom, não precisa de nada, sendo que falar que isso não é correto, mas está aqui na palavra de Deus? E também Efésios 4:30 nos fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não para o próximo avivamento, próximo ano, para a próxima década, mas até o dia da redenção. Então o batismo do Espírito Santo é o selo de Deus, é o sinal também. Na mensagem que é o Espírito Santo, o Mambrana nos fala sobre isso. O Espírito Santo é um sinal. Porque ele é um sinal. Nós damos conta de que todas as promessas nos são dadas. Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e esse sinal é para um povo com um pacto, né? Que é o Espírito Santo, parágrafo 26, 27. Agora há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo vamos entrar isso na Escritura, situado exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo ainda, ele apenas está em processo de ser um cristão. Vê você, ele professa crer, está em ação para isso. Porém, Deus ainda não lhe tem dado o Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado a meta com Deus, na qual ele o possa reconhecer. Então é adoção. Essa é a adoção, quando você vai falar no lugar de Deus na terra. Deus vai encher você. E Deus vai falar através de você. A sua palavra, né, será diferente, você será diferente. As três obras da graça. As três obras da graça, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, igual a terra também passou por essas três obras. Justificação nas águas do dilúvio, foi batizado pelas águas do dilúvio. Depois santificação, quando o sangue de Cristo caiu sobre ela aqui há 2000 anos. E agora, depois do milênio, ela vai passar pelo batismo de fogo. E depois disso ela será a habitação de Deus, cidade de Deus, Nova Jerusalém vai descer na terra depois do milênio, depois que ela for queimada como fogo santo de Deus. E isso você também e eu, quando você for queimado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus, então Deus vai vir morar em você. Deus fez um pacto com Abraão, depois que ele foi chamado. E esse chamamento é um tipo do chamamento do crente. Ele chamou Abraão e esse saiu de seu país e se foi a uma terra estranha morar entre um povo estrangeiro. Isso é um tipo do chamamento de Deus, faz ao homem para que o deixe
sua impiedade, se arrependa de seus pecados, ele sai do grupo no qual se encontra para vir e viver com um grupo novo e entre um povo, um tipo de gente diferente, depois que Deus encontrou. Então isso é justificação. Deus chama você para sair do meio do pecado e você vem caminhar com Deus. Depois que Deus encontrou Abraão, Abraão foi fiel à promessa que ele havia dado de que teria um filho, que através desse filho seria bendito toda a terra. Lhe confirmou que sua fé lhe deu um sinal. E esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo, tá vendo? Então é um sinal. É o sinal da circuncisão. Quando Deus dá um sinal em você, como Deus para Abraão. Isso é exatamente o que diz os versos seguintes do capítulo que acabamos de ler. Se você quer notar, então, diz no verso 51, duros de cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, Atos 9 ali, 8, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistindo ao Espírito Santo, assim vós sois como vosso Pai, incircuncisos de coração, falando da circuncisão do coração, que é o Espírito Santo no coração da pessoa, quando entra no coração da pessoa. E Deus desce. É o próprio Deus, o Espírito Santo, gente. O Espírito não é uma outra pessoa, mas é o próprio Deus entrando em você, fazendo de você sua habitação, sua casa, sua morada, Betel. Você passa a ser Betel. Depois que recebe o Espírito Santo, você entra na igreja. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Deus deu a Abraão o sinal de circuncisão depois que ele havia aceitado a Deus sobre a base de sua promessa. Logo saiu para um país estranho. Vê você? A circuncisão foi um sinal. Todos os seus filhos, sua semente depois dele, deveriam ter esse sinal em sua carne, porque isso era uma distinção. Esse sinal da circuncisão era para separá-los de todos os demais povos. E isso é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão do coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos. De todos os demais credos. Por quê? Porque eles não querem a palavra. Daqui a pouco nós vamos entrar sobre isso, sobre qual é a evidência do Espírito Santo, né? Vamos dar uma paradinha aqui um pouquinho para nós ver, então. É o selo também, como está falando antes, é o selo. E ele é a promessa e é o sinal. O selo, o sinal, é o pacto também, o sinal do pacto que Deus faz com você. E ele é o advogado, ele é o selo, ele é o sinal, ele é o consolador, ele consola você, ele guia você, ele marca você. Né? Ele é esse um. Ele é o descanso também, ele é o sábado, né? O sábado. Eis aqui o descanso que é o Espírito Santo. É o descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei sábado. A palavra sábado quer dizer o quê? Descanso. No hebraico quer dizer descanso. Esse é o sábado que eu vou te dar. Que ele, aquele que vem a ti, é paz. Ele é teu sinal, ele é teu consolador. Serás confortado, estarás... Né? Então quando você recebe o Espírito Santo, você entra no sábado, no descanso da sua alma. E nunca mais cansa, você fica descansado para sempre. Você recebe esse descanso para sempre. Então ele é o que? É o poder, que você recebe poder. Você não consegue vencer o mundo, não consegue vencer as coisas. Ficar em Jerusalém, até do alto, você já é revestido de poder. Não precisava fazer seminário. Eles fizeram seminário, os apóstolos, os discípulos ficaram 5 anos fazendo seminário, aprendendo teologia. Não, eles foram receber o Espírito Santo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Ele é o poder, é o ser, é o consolador, é o advogado, é o sinal. E assim vai, essa mensagem que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre qual a evidência do Espírito Santo, né? Falando o que é o Espírito Santo, o que ele causa na pessoa, né? Que faz ele entrar nunca mais perde a salvação. Que coisa mais maravilhosa é isso, receber o Espírito Santo. Você nunca mais perde a salvação. Olha que coisa mais gloriosa. Agora, qual que é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo? Você quer saber, não quer? Como você saber quem tem o Espírito Santo? É quem expulsa demônios? Não, os apóstolos expulsavam o demônio, não tinha o Espírito Santo. E nem era convertido ainda. Judas expulsava demônios. No entanto, foi o filho da perdição. Então não é expulsar demônio, não é sinais, né? Nada disso. Agora, é errado falar em língua? Não, também, né? O Paulo fala isso.
Né? Paulo fala isso. Lembra, por favor, algum de vocês dois aí, se vocês acham para isso aí, falando línguas? 1 Coríntios 14, 27 e 28, por favor. Por gentileza. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Então vamos ver aqui. E você notar. E eu disse, né? Eu vi. Cisternas rotas. 66. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo Dr. Oliveiro, o qual está presente. 1 Coríntios 14, 27 e 28. O qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto, e assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a escritura, muito inteligente, falando sobre o dom de língua, pode falar 2 ou 3, e que haja intérprete, né? 1 Coríntios 14, 27 e 28. Quem achar, pode ler em voz alta, por favor. E ele perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar línguas? Foi há muitos anos. E eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu, disse, ainda que me tenha sido ensinado isso, ele disse, o que o irmão pensaria ser a evidência? E eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. Achou? Pode ler, por favor? E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isto por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Amém, tá vendo? Então, essa coisa de ficar falando em línguas estranhas, isso aí não é de Deus. Tem que ter intérprete, tem alguém interpretar a língua. Porque senão a pessoa pode falar qualquer coisa ali, não há intérprete, então você percebe o quê? Esses grupos estão em confusão, né? Eles estão fora da palavra. Então, a evidência do Espírito não é falar línguas estranhas. Mas também nada errado em falar, né, se houver intérprete. E então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. Tá vendo? Deus corrigiu o Montblanc. Como é que esses grupos falam que Deus nunca vai corrigir o Montblanc em nada? Esse grupo, gente, não pode confiar nesse grupo. Porque aqui o Montblanc falando, numa visão, o Senhor me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. Então, a evidência do Espírito Santo é receber a palavra. Como está aqui também na mensagem, pergunta e resposta número 2. Pergunta número 38, do parágrafo 212. João 4. Qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? João 14, 26, ele disse, quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão, ensinar toda a verdade, vem, ele o aperfeiçoará. O manufaturado pelo homem não o fará. E ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Por isso que você sabe que essas pessoas não têm o Espírito Santo, por quê? Porque elas negam a palavra. Elas negam a predestinação, está em toda a Bíblia. Elas negam a palavra. Né? Negam, você fica abismado com esse povo, como que eles negam a palavra? Eles não podem crer na palavra de Deus, é muito forte para eles. Né? Quando Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, eles não conseguem crer nisso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Não fosse vós que escolhesseis a mim, mas eu que vos escolhi a vós. É claro que isso não anula o livre-arbítrio, lógico que não. Mas Deus conhece o futuro desde o começo, antes do mundo começar, Ele colocou nosso nome no livro da vida. Apocalipse 13, 8, 17, 8. Antes do mundo começar, Ele colocou, porque sabia quem iria ser salvo e quem não seria salvo. Então a predestinação é através da presciência de Deus. Agora veja, e o falar em línguas, apenas quero perguntar-lhe isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? E se você falasse em línguas, saltasse de um lado para outro, gritasse tudo ou mais,
e então viesse a palavra e eu te dissesse do batismo pelas escrituras, te provasse como tenho feito, que o batismo, usando o título de Pai, Filho e Espírito Santo, é absolutamente um mal entendido na escritura? Nunca, jamais ninguém foi batizado dessa forma na escritura sagrada, né? Você não encontra na Bíblia nenhum batismo nessa maneira, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas o povo ainda quer segurar nisso, segura e fica nessa. E você segue adiante e de todas as maneiras persiste com ela. Poderias me dizer que o Espírito Santo em ti faria uma coisa dessa? Como pode ele negar sua própria palavra? Quando te mostro que está suposto acontecer nesse dia, como filho do homem. Agora ele vai falar o quê? Para as denominações dos grupos que se diz da mensagem. Primeiro ele falou da denominação tradicional, agora para a denominação que diz que crê no Mão Branca, que tem a foto do Mão Branca, né? Tem a nuvem, tem a foto de Jesus, lê a mensagem no púlpito, mas não aceita isso aqui. Quando te mostro que está suposto acontecer nesse dia, como o Filho do Homem está para manifestar-se, e que fará ele todas essas escrituras que têm sido agora, e logo vês a ele descer e identificá-lo, e continuas agarrado a uma denominação e diz que está nascido de novo. Pode você fazer sentido disso? Esse povo que fala que é a noiva de Cristo, você fala para que Deus vem nessa era manifestação em carne humana, em forma humana, eles falam que isso é anticristo. Você acha que eles têm o Espírito Santo negando a palavra? Falando que só vem um profeta nessa era? E você acha que eles têm a palavra de Deus? Essa confusão que há no meio deles, aumentando, né, e diminuindo a palavra de Deus. E você ainda diz que eles têm o Espírito Santo, que são a noiva de Cristo? Que cegueira é essa, irmãos? Que cegueira que é esta? Na mensagem Um Guia, 30 e 38, uma Bruna fala: mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos, e quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja de Jerusalém, eles concordaram perfeitamente em doutrina. Por quê? O mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus, né, Paulo fazia o mesmo, né? Então o que prova que esses grupos não têm o Espírito Santo é a confusão doutrinária que há no meio deles. Não pode haver diferença doutrinária. Eles são denominações, sim. Eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai guiar um por um lado e outro do outro. Um guia 39. O guia não vai levar um nessa direção e um naquela direção, e enviar um para o leste e o outro para o oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração. O guia de Deus, que nos guiará a toda a verdade. Então, a evidência, por exemplo, é dar amém a toda a palavra de Deus. Não é sinal, não é maravilha, não é ter a foto de Mão Branca, não é ler a mensagem de Mão Branca, mas é dar amém à palavra de Deus. Você fala, o dízimo não é do pastor, o pastor é o administrador do dízimo. Eles não creem nisso, irmão. Eles acham que o pastor é o dono do dízimo, né? Como que eles têm o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. Não tem como ter, porque nega a palavra. Como é que vai negar a palavra? A palavra do Espírito Santo é Deus. Vamos orar, irmãos, e que Deus possa revelar isso para você, né? E nos dar mais do conhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus, damos graças por tua palavra. Vivifica essa palavra em cada coração, Senhor. Revela para a tua palavra, sabendo que só os eleitos vão ouvir e crer. O resto continuarão enganados, Pai. Só os eleitos que vão ver. Dói o coração deles, Mão Branca. Mas fazer o quê? Só os eleitos vão ver, não serão enganados. Graças te dou, disse Jesus, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas do sábio e entendido, e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, Senhor, por isso, Pai. A eles é dado conhecer o Rei de Deus, mas a vós é dado, mas a eles não. Senhor, nos despeça em paz nessa noite, dê uma boa noite para cada um, uma boa semana. Nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém.